lutava para a abolição da escravidão, se opunha ao regime imposto pelos senhores de engenho. Então eles faziam de várias práticas, quilombos, lutas, movimento social, tudo contra a escravidão. E aí a gente viu também duas figuras muito importantes aí para esse período, que foi o poeta Luiz Gama, o engenheiro, aliás, três pessoas, né? O engenheiro André Rebouças e o escritor Joaquim Nabuco. Foram aí grandes figuras em prol aí da abolição. Então, além de lutarem por emprego, moradia e salário, os libertos tinham de enfrentar o racismo e a violência policial, que os impedia de circular livremente pelas ruas ou de praticar a religião. Então, aí nesse período vai começar a surgir aí a imprensa negra, a gente vai ver a dificuldade no mundo do trabalho. Então, no mundo do trabalho, muitas vezes os negros recebiam o mesmo tratamento do período da escravidão. Então, a gente lá no 8º ano começamos a ver que muitos dos negros que eram alforriados e a partir do período da abolição da escravidão, muitos não tinham para onde ir e aí voltavam lá para a fazenda para se submeter aos mesmos tratamentos que antes da abolição da escravidão. Então, no mundo do trabalho, o negro teve que enfrentar duras e severas críticas sociais. Então, os negros passaram a ocupar terras abandonadas para poder produzir o seu alimento, mudavam para a cidade em busca de uma vida melhor e enfrentavam uma série e um número avassalador de desemprego. Então, a gente vai ter aí um Brasil onde os negros não vão ter voz por enquanto, tá? Então a gente vai ter aí essa série de dificuldades. E aí vai surgindo nesse período o que a gente vai chamar de imprensa negra. Então a gente vai ter alguns jornais que vão retratar esse período para poder mostrar para a sociedade que o negro está buscando por melhorias na sua condição de vida. Então a gente vai ter aí o 13 de maio, criado em 1888, o jornal A Pátria, que é um ano posterior, o Exemplo, de 1892, o Baluarte, 1903, a Pérola, 1911, o Menelik, 1915, o Alfinete, 1918, o Cosmos, 1922 e o Clarim da Alvorada, em 1924. Então, todos esses jornais eles eram presididos e tinham como figuras os negros, tá? Eles defendiam a classe negra e vão mostrar aí, denunciar vários acontecimentos de racismo, de preconceito contra o negro, falta de oportunidade, violência que era cometida. Então os jornais vão servir para isso daí. Também vão dar sugestão de comportamento e estímulo à autoestima do negro, como que o negro deve se comportar perante a sociedade, como a sociedade branca deve ver o negro. Tudo isso daí vai ser pauta dos jornais da imprensa negra. Valorização da associação e participação política. Então eles vão começar a brigar por participação política dentro do que a gente vai chamar de república. Bom, depois que a gente vai ter essa imprensa negra trabalhando, mostrando o lado do negro, vai surgir um movimento chamado de Frente Negra. Então, o que seria essa Frente Negra? Vai ser um movimento que vai lutar contra o racismo. O negro, nesse período, não tinha entrada à escola, então eles vão brigar agora pela alfabetização do negro. Cerca de 600 mil filiados em diferentes regiões do país. Então, os negros agora eles vão começar a brigar por direitos dentro do governo. E aí esse movimento ele vai ganhar notoriedade e vai conseguir formar um partido político. Bom, criada a Frente Negra,
cultura negra no Brasil ela vai ser cada vez mais forte. Então a gente vai ter aí a inserção do futebol, e o futebol ele antes era só para os brancos, e aí a gente vai ter a participação do primeiro negro. Claro que ele vai tentar entrar ali escondido, vai tentar passar pó de arroz no rosto para tentar se branquear, mas a gente já vai ter uma participação negra no futebol. E aí cada vez mais o futebol vai aderindo ao negro no esporte. A gente vai ter também a fundação do Teatro Experimental do Negro. E aí a valorização do negro dentro do cinema. No livro de vocês podem ver aí que tem uma imagem de um ator americano fazendo uma cena como se ele fosse um negro. Então a gente pode perceber que eles pintavam o ator para que ele parecesse um negro. E aí a fisionomia toda americana, né? O cara, nariz afilado, cabelo liso e só a pele escurecida por maquiagem. Então esse era o papel desempenhado por pessoas brancas para fazer um negro. Então, em vez de a gente fazer um filme de uma pessoa branca caracterizando um negro, a gente vai começar a introduzir o negro para fazer o papel que deve ser desempenhado. Então a gente vai ter aí uma participação brilhante de pessoas negras dentro do mundo do cinema. E uma delas vai ser a nossa grande atriz, a nossa Ruth de Souza, né, que vai ganhar destaque aí no Teatro Experimental do Negro. Grande atriz, fez grandes novelas aí na Rede Globo. Então a gente não pode esquecer dessa atriz aí como referência para nossa cinematografia. Bom, então o Teatro Experimental do Negro ele vai surgir em 1944 até 1968. Vejam só, lá desde 1888 que o negro vem lutando por melhorias. E a entrada do negro no teatro só se deu em 1944, já chegando no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, muito tempo depois. Até então, o negro não era aceito dentro de uma peça de teatro, muito menos em filmes. Bom, pessoal, então agora a gente vai ter aí, né, a partir de 1910, a introdução do índio na República. Então vai começar lá em 1910 com a criação do Serviço de Proteção aos Índios, que é o SPI. Então, para que servia esse Serviço de Proteção ao Índio? Era para dar uma assistência aos indígenas, mas não tinha nada de garantia de terras ainda, as terras todas eram do governo. Então, na hora que o governo bem entendesse, tomava-se parte das terras dos índios para poder fazer suas construções, estradas, prédios públicos. Então, mas o índio já começa a ganhar uma visibilidade. E aí vai melhorar essa visibilidade dos índios com o Marechal Rondon, Marechal Cândido Rondon. Então, Marechal Cândido Rondon, nascido em 1865 e viveu até 1958, ele foi convidado a dirigir o SPI, o Serviço de Proteção aos Índios. E aí o Marechal Rondon ele fez algo diferente. Então ele sai do seu gabinete e vai de encontro ao índio. E aí ele participa de rituais indígenas, ele conhece os povos indígenas. A partir de quê? A partir de entender, tentando entender esse povo. E aí vai começar a se fazer uma série de melhorias. Então, o Marechal Rondon, ele vai propor alguns passos, que é a atração, né, trazer o índio para próximo, pacificação, fazer com que o índio entenda toda a cultura brasileira, para que ele possa entender o outro povo, para que ele comece a interagir com as demais pessoas. E a civilização, fazer uma forma de transformação cultural nesse índio.
A gente pode ver que hoje os índios, eles não têm a mesma cultura de antigamente. Hoje o índio já usa um shortinho do Barcelona, ele já usa uma camisa da Adidas. Então não é mais aquela cultura fiel, original do indígena. Mas isso não foi acontecer só com o Marechal Cândido Rondon, não, tá? Isso já vem desde o período de colonização. A partir de que o índio entrou em contato com o homem branco, o processo de aculturação do branco para o índio começou ali. Tá? O que a gente vê hoje é só o resultado de um longo processo de transformação cultural. Então, a gente vai ter aí um código civil, tá certo? Para defender aí o índio. E aí esse Código Civil ele vai mostrar o índio como uma pessoa incapaz de responder pelos seus atos. Então o índio ele vai ser atraído para a Constituição, mas de certa forma ele vai estar afastado da sociedade. Porque se o índio comete um crime, ele não pode responder esse crime como algo da civilização branca. Ele vai ter que ser julgado de acordo com a lei que diz que o índio é incapaz. Então ele é incapaz de pensar sobre os seus atos. Então já diminui a imagem do índio. A lei, ela foi a lei número 5.484, criada em 1928. E aí vai colocar o indígena sob a tutela do Estado. Vai ser aquela criança que o Estado vai proteger. Então o índio ele vai ser colocado desta forma, como aquela pessoa que não tem a capacidade de se defender perante a lei. Então ele vai ficar ali sob a tutela do Estado. O Estado vai proteger o índio. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter aí a lei número 5.484 de 1928, onde coloca o índio na tutela do Estado, sendo o índio incapaz de pensar as suas ações. E aí a gente vai ter algumas classificações dentro dessa lei, onde coloca o índio como um povo nômade, incapazes, aldeados e incorporados aos centros agrícolas. Então, os povos que antes tinham uma extensão de terra onde era dividido por várias tribos, agora eles vão viver aldeados, vão pegar vários grupos, juntar numa aldeia só para fazer esse aldeamento. E aí o restante das terras vão ser do Estado para fazer as suas melhorias políticas. E aí construir estradas, ferrovias, para escoamento de madeira e de seringa, né? Da borracha. Agora a mulher vai interferir diretamente nessa escolha. Então a pílula anticoncepcional vai surgir aí. A gente vai ter também o surgimento da... Então as mulheres agora elas vão lutar por salários e direitos iguais aos dos homens, vagas no funcionalismo público e nas universidades. Então elas vão agora lutar por amplitude nos direitos da mulher. Não queremos mais simplesmente votar. Nós queremos nos eleger enquanto funcionária pública, enquanto política. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? As atividades a gente vai passando aí conforme a escola for disponibilizando, tá bom? Um abraço e até a próxima. Bom, pessoal, então agora a gente vai ter aí, né, a partir de 1910, a introdução do índio na República. Então vai começar lá em 1910 com a criação do Serviço de Proteção aos Índios, que é o SPI. Então, para que servia esse Serviço de Proteção ao Índio? Era para dar uma assistência aos indígenas. E aí vai melhorar essa visibilidade dos índios com o Marechal Rondon, Marechal Cândido Rondon. Então, Marechal Cândido Rondon, nascido em 1865 e viveu até 1958, ele foi convidado a dirigir o SPI, o Serviço de Proteção aos Índios. E aí o Marechal Rondon ele fez algo
diferente. Então ele sai do seu gabinete e vai de encontro ao índio. E aí ele participa de rituais indígenas, ele conhece os povos indígenas. A partir de quê? A partir de entender, tentando entender esse povo. E aí vai começar a se fazer uma série de melhorias. Então, o Marechal Rondon, ele vai propor alguns passos, que é a atração, né, trazer o índio para próximo, pacificação, fazer com que o índio entenda toda a cultura brasileira, para que ele possa entender o outro povo, para que ele comece a interagir com as demais pessoas. E a civilização, fazer uma forma de transformação cultural. Mas isso não foi acontecer só com o Marechal Cândido Rondon, não, tá? Isso já vem desde o período de colonização. A partir de que o índio entrou em contato com o homem branco, o processo de aculturação do branco para o índio começou ali. Tá? O que a gente vê hoje é só o resultado de um longo processo de transformação cultural. Então, a gente vai ter aí um código civil, tá certo? Para defender aí o índio. E aí esse código civil ele vai mostrar o índio como uma pessoa incapaz de responder pelos seus atos. A lei, ela foi a lei número 5.484, criada em 1928. E aí vai colocar o indígena sob a tutela do Estado. Bom, então nos anos de 1930 e 1940, uma onda de nacionalismo atravessou o continente americano e levou a uma revalorização da figura do indígena em vários países, entre os quais o México e o Brasil. Então, início aí da era Vargas, a gente vai ter essa valorização do indígena. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter aí a lei número 5.484 de 1928. E aí a gente vai ter algumas classificações dentro dessa lei, onde coloca o índio como um povo nômade, incapazes, aldeados e incorporados aos centros agrícolas. Então, os povos que antes tinham uma extensão de terra onde era dividido por várias tribos, agora eles vão viver aldeados, vão pegar vários grupos, juntar numa aldeia só para fazer esse aldeamento. Bom, visto que o índio está ganhando notoriedade, outro grupo social também vai começar a partilhar dessa luta política, no qual vai ser a mulher. Então a gente viu que a mulher ela não tinha voz política dentro da Primeira República, dentro da política do café com leite. Então a mulher ela vai começar a brigar por direitos políticos. Ela vai começar a querer votar, ela vai começar a querer mudar a sua forma social. Então antes a mulher ela era submissa, o marido tinha todo e total domínio dessa mulher. Então agora a mulher vai começar a brigar por direitos. E aí começa uma visibilidade no campo de movimentos feministas. Então a gente vai ver aí, ó, a partir do advento da República, as mulheres passaram a reivindicar o acesso pleno à educação. Antes a educação da mulher era para servir em casa. Então ela aprendia a bordar, costurar, cozinhar, lavar e passar. E agora ela vai lutar por uma educação igual a uma educação dos homens. Então ela vai querer ser educada para a ciência. Qual era o emprego da mulher desse período? Ser professora. Então, se ela aprendeu a ler e escrever, agora ela pode ser professora. Ela não podia ter outro tipo de cargo. Então, ó, indispensável a autossuficiência econômica e o direito de votar e de serem eleitas. Indispensável a cidadania plena. Então, agora a mulher vai lutar pelo voto e vai lutar também para ter um espaço dentro da política, para ela poder se candidatar. E aí vai começar uma série de discussões,
homens, né, machistas vão dizer que agora as mulheres vão ter que andar de calça, que era só o que faltava, mulher querer se meter na política, coisa que política é coisa de homem. Então vai ter esse tipo de discurso aí nesse período. Mas a mulher vai começar a ganhar notoriedade também a partir do governo Vargas, tá? Então a gente vai ter aí algumas feministas como Mirtes Campos, Berta Lutz, Leolinda Daltro, que vai fundar aí o Partido Republicano Feminino em 1910, Nízia Floresta. Então todas essas daí vão participar de movimentos feministas para a partir daí ter um campo de atuação. Bom, então a advogada Mirtes Campos, essa primeira que eu citei aí, ela juntamente com a professora Leolinda Daltro, elas tentam se alistar para votar, coisa que antes era só homem, maiores de idade, né, alfabetizados, que poderiam votar. E aí elas tentam, né, se alistar para ir lá votar no seu candidato. São descobertas, não conseguem votar, e aí, reagindo a essa oposição dos homens políticos, elas vão fundar aí, em 1910 o Partido Republicano Feminino. E aí, fundando esse partido, elas vão conseguir algumas mulheres que apoiam essa ideia e vão fazer uma passeata que vai unir aí 84 mulheres no centro do Rio de Janeiro. E assim, para elas conseguirem unir 84 mulheres dentro desse período, é um fato marcante, porque as mulheres tinham medo dos seus maridos. Elas eram submissas. Então essas 84 mulheres aí foi um fato marcante e chamou a atenção de deputados. Então, uma pessoa, né, chamada Maurício de Lacerda, que foi um deputado socialista, ele vai olhar para esse movimento e vai ver a grandiosidade desse movimento. Então ele vai fazer um projeto-lei que vai ser favorável ao voto feminino. E aí vai começar as discussões, né? Por que as mulheres precisam ter esse direito de voto, o que vai acontecer agora com a política nacional. Então, a imprensa vai entrar no meio aí como antifeminista, né? Vai dizer aí, ridicularizando aí as mulheres, dizendo, colocando piadas dentro dos jornais, charges de mau gosto, fazendo inúmeras propagandas contra a mulher dentro da política. Mas o voto feminino ele só vai ganhar mesmo força com Berta Lutz. Tá? Então Berta Lutz é uma mulher que ela foi estudar na Europa e aí ela consegue aprender vários valores europeus e aí ela vai trazer tudo isso para o Brasil. Então ela vai chegar aqui no Brasil em 1918 e vai começar a sua luta pela emancipação da mulher no Brasil. E ela não vai lutar não é só pelo voto feminino, ela vai lutar também pela libertação da mulher ao homem. Então, lá na era Vargas, em 1932, o Brasil vai ganhar um código eleitoral onde estabelecem que o voto agora é secreto e também vai dar direito ao voto feminino. Então, só a partir de 1932 que a mulher vai poder votar. Bom, pessoal, então, com todos esses movimentos, a luta das mulheres ainda não acabou, tá? Então, a gente vai ter ainda uma luta contra a submissão feminina ao machismo, e aí a gente vai ter uma revolta cultural. Então, nos anos de 1960, a gente vai ter a chamada Revolução Sexual. O que é isso?
é o surgimento da pílula anticoncepcional, e aí as mulheres vão ganhar o direito de escolher se querem engravidar ou não. Então a pílula anticoncepcional vai surgir aí. A gente vai ter também o surgimento da mini saia, que foi assim um acontecimento revolucionário, porque a mulher só podia usar as saias na altura do tornozelo, e aí entra essa nova cultura com uma mini saia, uma saia acima do joelho, mostrando o joelho. A gente vai ter também a vinda da calça Saint-Tropez. Lembra lá que eu falei que os homens falavam, agora as mulheres só falta vestir calça. E aí vem essa cultura agora com a calça Saint-Tropez. E aí a mulher começa a usar a calça. E aí é outro tapa na cara do homem, né? Ah, meu Deus, agora a mulher vai usar calça. O que está acontecendo com o mundo? O mundo está de cabeça para baixo. Então essa revolução sexual foi isso, tá? Foi essas várias fases e acontecimentos que levaram a mulher a ter uma autonomia. Então agora ela pode escolher se ela engravida ou não com a pílula anticoncepcional, escolher a sua forma de vestimenta, mas claro que isso vai ser brigas e mais brigas. O marido vai querer impor a sua condição, e aí muitas vão ser desquitadas, que é outra coisa que vai surgir nesse período, é o divórcio. Então, a cultura da sociedade ela vai começar a mudar aos poucos, mas a mulher ainda vai sofrer muita reprimenda, vai ser repreendida de várias formas. A mulher que usa mini saia, ela vai ser vista com maus olhos. Os homens vão dizer que ela não se dá valor, que vai falar várias atrocidades. A mulher que usa calça, eles vão chamar de outros nomes, vão começar a rotular essas mulheres. A mulher que não quer engravidar, os maridos vão se divorciar. As moças que não querem engravidar não vão ser procuradas para ser cortejadas pelos homens, pelos bons partidos. E aí vai só aumentando o preconceito contra essas mulheres. Então vai ser assim uma revolução na vida da mulher, mas a mulher agora vai ter que enfrentar várias formas de preconceito que vão surgindo dentro da sociedade. Então as mulheres agora elas vão lutar por salários e direitos iguais aos dos homens, vagas no funcionalismo público e nas universidades. Então elas vão agora lutar por amplitude nos direitos da mulher. Não queremos mais simplesmente votar. Nós queremos nos eleger enquanto funcionária pública, enquanto política. Nós queremos, em vez de eu ser a professora de pedagogia, né, de ensinar a letrinha A para a criança, eu quero dar aula nas universidades, como ciência, uma cientista. Então agora as mulheres vão brigar por direitos iguais. Tudo que o homem pode fazer, a mulher também pode. Então é esse o pensamento dessas idealizadoras, tá certo? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? As atividades a gente vai passando aí conforme a escola for disponibilizando, tá bom? Um abraço e até a próxima.